Jesus também disse ao povo: quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, dizem logo, vai chover. E de fato chove. Quando sentem o vento sul soprando, dizem, vai fazer calor. E faz mesmo. Ora, seus hipócritas, vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu? Então por que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época dos tempos do fim? Essa é a segunda vez que nós vamos falar sobre o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 12. Olá, tudo bem com vocês? Os sinais dessa época, nos tempos de Jesus, estavam muito fortes e as pessoas ficavam até espantadas com aquilo que eles estavam vendo. Jesus expulsava demônios, curava doentes, logo depois da sua ressurreição e, é claro, com a geração, com o tempo, todos os ensinamentos bíblicos. Nós entendemos que os sinais estão muito evidentes de que Jesus cumpriu sua missão e que ele então vai também cumprir a sua promessa de voltar para julgar todas as pessoas. Assim como ele veio de fato, ele voltará para finalizar a sua missão. Aqui entre nós, agora que nós vivemos em um tempo em que as pessoas estão, por vezes, tão distantes de Deus e até fugindo dos seus ensinamentos, descrevendo tudo isso como uma atitude de grande liberdade, o poder viver sem Deus no coração, nós pensamos que até a nossa geração está bem perto daqueles tempos de Noé ou dos tempos de Abraão, os tempos dos profetas, onde, por exemplo, a geração que veio após o José do Egito praticamente não conhecia Deus. Houve um grande esforço para que a palavra fosse preservada e que a mensagem da salvação sobrevivesse diante das tentativas de colocá-la em descrédito, coisa que acontece até os dias de hoje. Nos tempos de Jesus, os sinais aconteciam com as perseguições, violência. Quando alguém falava sobre Jesus, era preso e morto. Então estava bem claro os sinais. Hoje acontece o mesmo, porém de uma outra intensidade. As informações elas são livres e qualquer pessoa pode falar sobre Deus, ou sobre deuses, ou sobre espiritualidade, e se ensina a tolerância, a aceitação da diversidade, e se vende a ideia de que quem tem uma mente aberta não se torna exclusivo. Exclusivo? Quem não aceita outra verdade, a não ser a própria, e não confunde com intolerância? Bem, não é a mesma coisa. Pois não é pensar que ser exclusivo é ser intolerante. Por exemplo, alguém dizer que não podemos utilizar a internet para falar de Jesus, isso é ser intolerante. Ou que uma pessoa jamais pode fazer uma leitura bíblica no celular, mas precisa estar num livro físico nas mãos, a Bíblia de papel. Isso é ser intolerante. Claro, não é a mesma coisa. Mas é necessário abrir a mente para novos recursos. É só um pequeno exemplo. Mas agora, ser exclusivo é não abrir mão jamais de apontar Cristo como o único caminho e que a Bíblia é a única fonte de nós termos contato com a palavra única e salvadora de Deus através do ensinamento de Jesus. Bem, isso é ser exclusivo e não intolerante. Nenhuma outra doutrina e nem superstição ou amuleto de sorte ou até adoração a várias divindades para que a nossa casa fique protegida, isso é ser exclusivo. Isso não é possível. Quem mantém uma única verdade também não é intolerante, pois pode acontecer de perder a essência e não se encontrar mais em nada. É exatamente o que acontece hoje. Cada pessoa tem acesso à informação que bem entender e direito até mesmo de criar informações. E olha que grande perigo. Na internet, com as tecnologias da comunicação, em 3 dias eu posso escrever um livro, publicar, ser famoso com uma música, sem nenhum sentido, e entrar para a fila dos que estão mais distribuídos e conhecidos, sem nenhum tipo de filtro. Qualquer pessoa se torna autoridade em qualquer assunto e, com isso, ninguém mais é autoridade em nada. Olha só como a liberdade pode confundir. Qualquer Deus é bom, qualquer religião é boa, qualquer tipo de oração serve,
qualquer tipo de contato a nível espiritual é válido. Muito cuidado, muito cuidado. Este é um sinal muito forte dos tempos do fim, quando todos são válidos. É porque a validade já caiu por terra. Quem é verdadeiro Deus? Quem é o caminho para a salvação? Qual é o Deus que habita na casa e no seu coração? Os hebreus do reino de Nabucodonosor estavam diante da estátua do imperador da Babilônia e se negaram a adorar e seguir uma religiosidade que não lhes pertencia. Eles foram perseguidos, jogados na fornalha. E assim, nós também somos acusados de intolerantes, cabeça fechada, desatualizados, quando nos fixamos só em Jesus e apenas por fé. Defendemos a família tradicional, não compartilhamos de ideologia de gênero, entendemos que todos nós somos pecadores e necessitamos da graça de Deus. Veja que esses assuntos são motivos de perseguição da Igreja de Jesus Cristo até os dias de hoje, que são sinais evidentes dos tempos do fim. Esses tempos se aproximam. Cuidado, não chame de intolerante a pessoa que é firme no seu pensamento e está exclusivo em Deus. Em sua casa existe clareza sobre a espiritualidade de cada um? Ou todos são livres para pensar o que fazer e o que quiser? Veja se os sinais aí já não estão fortes também. Se for, esteja preparado, porque sim, o fim está próximo, mais do que você imagina. Aos cristãos que estão firmes na fé salvadora em Jesus Cristo, não há o que temer, pois fazemos parte daqueles que ingressarão na glória eterna. Fiquem bem, na fé verdadeira, e nos vemos na próxima.